Olá, o governo federal lançou o Plano Safra 2020-2021. Para esse ano foram investidos mais de 230 bilhões de reais em crédito para apoiar a produção agropecuária. O governo disponibilizou 236 bilhões de reais para a safra de 2020-2021, 13 bilhões a mais do que a versão do plano anterior. Para os pequenos produtores da agricultura familiar, serão 33 bilhões. Para os médios, outros 33 bilhões. Os demais produtores terão acesso a 170 bilhões de reais. Dinheiro para custeio, investimento, seguro agrícola e comercialização. Os juros para os pequenos produtores também são diferenciados, vão de 2,75% a 5% ao ano. E a expectativa do governo é que o acesso ao financiamento bata o recorde do ano passado. O incentivo à produção sustentável tem destaque neste Plano Safra que hoje lançamos, que vem com mais recursos e melhores condições de financiamento e juros mais baixos. O presidente Jair Bolsonaro lembrou a importância da produção rural para a economia brasileira e disse que o setor não parou, nem mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Nessa pandemia, o campo não parou. O pânico, alguns não conseguiram levar para essa região. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro comemorou o fato do plano ter dado ainda mais atenção à questão ambiental. Nós estamos levantando o cadastro ambiental rural, ajustando o cadastro e incluído, que é uma coisa inédita no plano de safra, financiamento de recuperação de área de reserva legal e de preservação permanente. Diferente de 2019, a moagem da cana deste ano vai ser destinada mais para a produção de açúcar do que para o etanol. Isso por conta das incertezas do mercado nacional e internacional. A repórter Paula Trindade explica pra gente. A safra de cana-de-açúcar deste ano foi diretamente atingida pela pandemia do coronavírus. Projeções e perspectivas ganharam novas proporções este ano. A queda na procura pelos combustíveis, em especial o etanol, afeta vários setores, como fornecedores de cana, caminhoneiros e demais trabalhadores que dependem da matéria-prima e, consequentemente, a usina e todo o processo industrial. O Brasil terá uma moagem de cana 1,9% menor na temporada 2020-2021. A produção total de etanol do país será uma redução de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a produção de açúcar terá um crescimento de 18,5%, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Este economista ressalta que a safra vai privilegiar a produção de açúcar devido às incertezas do mercado nacional e internacional, além da diminuição do consumo de etanol, entre outros fatores. O início dessa safra para Campos é fundamental, porque mesmo em período de pandemia, em que observa-se um retrocesso muito forte, né, nas atividades econômicas, o setor sucrocoleiro é o único setor em Campos que opera num contexto de cadeia produtiva, ou seja, essa cadeia integra a agricultura, né, a indústria, o comércio, também pequenas fábricas, né, que trabalham no apoio de serviços, logística, enfim. Esse setor integrado ele é importantíssimo para a geração de emprego, renda e produto. A moagem da cana teve início em 17 de abril e está prevista para terminar em novembro, com oferta suficiente de cana-de-açúcar para processar. De acordo com especialistas, o índice pluviométrico auxiliou para que isso acontecesse. O sucesso agora depende apenas do aumento do consumo dos produtos. Houveram chuvas periódicas com volumes suficientes, sem ter questão de alagamento e nem falta de chuva. Isso fez com que o crescimento da lavoura no norte fluminense, sul do Espírito Santo, fosse muito grande. Então isso traz bastante otimismo para a gente. A gente espera poder contar com o consumo e poder moer toda a cana disponível, né?
Profissionais da área estão na expectativa de que o setor reaja no mês de julho com a flexibilização das medidas de combate à Covid-19, depois do período de lockdown adotado no estado do Rio e município. Em relação ao começo da safra, o consumo já começou a recuperar um pouco. É o que a gente tem visto em números da única, da Associação das Usinas do Brasil, números da ANP. Porém, nós estamos muito preocupados porque já começou a se falar essa semana na segunda onda, né? E a nossa safra ela está chegando perto do pico, que é o mês de julho e de agosto. Então, isso causa muita preocupação. Os agricultores de Santa Catarina terão apoio financeiro da Secretaria do Estado para investir na produção de trigo, triticale e cevada. O objetivo é estimular ainda mais o plantio de grãos de inverno no estado. A intenção é ampliar em 120 mil hectares a área plantada com grãos de inverno no estado e aumentar a oferta de matéria-prima para a ração animal. O projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno destinados à produção de grãos fará parte do programa Terra Boa e vai garantir o apoio no pagamento do seguro rural. Um dos maiores entraves para a produção de cereais de inverno são os custos de produção. Para incentivar os produtores, a Secretaria da Agricultura vai apoiar o pagamento do seguro rural. Os produtores vão receber R$ 200 por hectare efetivamente plantado de cereais de inverno, seguindo as normas do programa. A intenção da Secretaria da Agricultura é trazer mais competitividade para as agroindústrias instaladas no estado e mais renda aos produtores rurais. Grande produtor de carnes e leite, Santa Catarina é hoje o maior importador de milho do Brasil. Todos os anos, cerca de 4 milhões de toneladas do grão são importados de outros estados e países para abastecer a cadeia produtiva catarinense. Com o programa de incentivo ao plantio de grãos de inverno, a Secretaria da Agricultura e a iniciativa privada querem estimular os agricultores a plantar trigo, triticale e cevada, que podem complementar a ração animal e trazer mais renda para os produtores rurais, sem interferir na safra de verão. Fique conectado com a gente. Todas as matérias que você acompanha aqui na Record News estão também no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/Record News. E mesmo com a colheita da segunda safra do milho a todo vapor, os preços da saca continuam altos nas regiões acompanhadas pelo CPEA. A alta do dólar tem favorecido a competitividade do milho no mercado externo, cenário que tem elevado os valores do grão nas regiões dos portos. De acordo com informações do CPEA, a cotação do milho disponível na região de Paranaguá está acima da observada no mercado de Campinas, em São Paulo. Esse contexto tem feito com que vendedores priorizem ofertas para exportação. Assim, mesmo com a colheita da segunda safra avançando, os preços do milho seguem em alta na maior parte das regiões monitoradas pelo CPEA. Por hora, compradores estão apenas renovando os estoques, sem interesses em grandes lotes à espera de preços menores. O indicador Esalq avançou 2,1% na última semana, fechando a R$ 48,15 a saca. Algumas frutas e verduras estão mais caras para o consumidor, mas tem uma boa dica para driblar os altos preços: aproveitar os produtos da estação e negociar diretamente com os produtores nas feiras livres. Jucimar alerta logo: o preço do alho subiu. Eu vendo o saquinho, 4 cabeças por R$10, o pessoal acha que tá caro. Aí bota 2 cabeças, R$5, o pessoal diz que tá caro. Mas vai no mercado para ver o preço do mercado. O produto que é importado ficou mais caro com a alta do dólar. Mas este tempero não é o único vilão da economia. Roberta sabe de cor os produtos que aumentaram de valor durante a pandemia. Tomate, batata. Tá tudo bem carinho, né? As frutas também estão bem caras. Uma dica para driblar a alta nos preços é escolher frutas, legumes e hortaliças da estação. Segundo especialistas, isso pode gerar uma economia de até 15% para o consumidor. Em feiras livres, ainda é possível pechinchar e ajudar os pequenos produtores. A ver, meio-dia, 1h, ele vem, mata a mercadoria mais barata e leva para casa. Nas hortaliças, invista na acelga, alface, chicória, couve, espinafre e repolho.
Quando o assunto é fruta, prefira banana, mamão, morango e tangerina. A estiagem prolongada no sul do país afetou a criação de gado. A produção de leite na região teve uma queda de pelo menos 30%. E esse número corresponde a 7 milhões de reais em prejuízo. Isso só na cidade de Braço do Norte, que fica em Santa Catarina. Amândio confere o rebanho preocupado. O gado leiteiro acusa na produção o golpe provocado pela estiagem que afeta Santa Catarina. Nos últimos 4 meses, choveu apenas 1/4 do que era previsto para todo o período. Já passamos por alguns momentos difíceis, né? Mas igual esse, até mesmo meu pai, que já é um senhor já de mais idade, ele disse que na vida toda dele ele nunca tinha visto uma seca tão grande. O quadro negativo nunca esteve tão crítico, mas evoluiu pouco a pouco. Isso porque o volume de chuva ficou acima da média histórica em apenas 2 dos últimos 12 meses. Seca que também quebrou a produção de milho para silagem em até 60% em alguns casos. As perdas vão se acumulando. Em abril nós entregamos um relatório que a perda já era 30%, né, a produção leiteira. Pela estiagem, falta de pastagem, silagem, também a queda na produção do leite, né? E o último relatório que nós temos agora, dos últimos 4 meses, a perda também se permanece acima dos 30%, pelo menos. É uma perda estimada aí acima de 7 milhões de reais aí na região do Braço do Norte. A média de produção dessa vaca Jersey é de 22 litros de leite por dia. Mas com o tempo seco provocado pela estiagem, mesmo nessa propriedade, que tem parte da pastagem irrigada, cada animal tem produzido 5 litros a menos de leite todos os dias. Um prejuízo e tanto para os criadores. Mas não é só a produção que caiu. O custo para manter o rebanho leiteiro também aumentou. Como a pastagem dos piquetes não desenvolveu pela falta de chuva, a alimentação agora é só no coxo. O lanche depois das ordenhas é a única hora que tem comida para o gado. São 18 quilos de silagem por animal todos os dias. Por conta da estiagem, o trato é praticamente 100% no coxo. Não tem nada mesmo, que tem um pouco é por conta da irrigação, que a gente já tem há alguns anos, e ali faz um trabalho especial, diferenciado, de adubação e sobre semeadura. Mas não é o suficiente agora para a quantidade de animal. A crise fez a família ampliar a aposta na irrigação. Mais 5 hectares da propriedade vão receber o sistema. Um financiamento para ser quitado em 8 anos. Sem a irrigação, nós não conseguiríamos ter passado até esse momento agora. Porque a silagem diminuiu e como já diminuiu, a gente já tentou abrir um pouco mais tarde os buracos de silo. E daí a gente, em consequência disso, ficou só em cima da área de irrigação mesmo, que a outra área de pastagem já quase não produzia mais nada. O acúmulo das perdas também aumenta a expectativa por chuva, mas as projeções ainda indicam um período difícil. Há uma tendência de a gente passar um inverno mais seco historicamente, então vai passar de setembro aí para o tempo começar a voltar um pouco ao normal. Então o produtor tem que estar preparado porque o inverno também não vai ser normal. Para aliviar o quadro e apoiar o setor, o governo do estado vai investir R$1 milhão na compra de leite e derivados. A medida é parte de um pacote de ações para minimizar os prejuízos com a estiagem. Até aqui, a estimativa aponta um prejuízo de R$33 milhões para os criadores. Com essa estiagem, o preço do milho, soja, está muito alto. E o leite não acompanha, o leite está muito baixo. Então a gente trabalha no vermelho já há algum tempo. Enquanto o tempo seco predominar, a margem de lucro deve seguir a conta-gotas. Boa notícia agora para os agricultores familiares que estão sofrendo com a estiagem. O Ministério da Agricultura anunciou na semana passada uma nova resolução que autoriza a renegociação de financiamentos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. A ação contempla produtores que tiveram prejuízos em decorrência da seca. Você consegue conferir todas as informações necessárias da resolução no portal do Governo Federal. O endereço é esse que aparece agora aqui na sua tela. Os valores da arroba do boi gordo registraram alta no mês de junho e as exportações da carne bovina foram um fator importante para esse impulso. Os valores da arroba bovina seguem firmes no mercado interno. De acordo com informações do CPEA, na parcial deste mês, o indicador do boi gordo CPEA B3, na capital paulista, registrou alta de 7%, fechando a R$ 218,95. A menor oferta de animais prontos para o abate e a demanda internacional são os fatores que estão mantendo os preços acima dos R$ 200.
Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de junho já somam um pouco mais de 107 mil toneladas. Segundo pesquisadores, se o atual ritmo de embarques diário continuar até o encerramento do mês, as vendas externas podem totalizar 160 mil toneladas. E falando em carne bovina, a China aumentou o rigor sanitário nas importações. A medida afeta diretamente o Brasil. As autoridades chinesas pediram que frigoríficos brasileiros passem a emitir uma declaração afirmando que as carnes exportadas estão livres do coronavírus. O pedido foi acatado por grandes frigoríficos do país que garantem a qualidade dos produtos e dizem seguir todas as normas sanitárias e recomendações da OMS. Algumas empresas ainda ressaltam que não há comprovação de que o vírus seja transmitido por meio de alimentos. Os chineses aumentaram as inspeções após um novo surto da doença em um mercado de Pequim. O poder de compra do avicultor paulista melhorou ao longo deste mês. É que o milho, principal insumo utilizado nas granjas, ficou mais barato. Isso sem contar os preços do frango, que estão bem valorizados no mercado. Os preços do frango vivo seguem em recuperação em todas as regiões do estado de São Paulo, acompanhadas pelo CPEA. E o poder de compra do produtor paulista melhorou, visto que os valores do milho, principal insumo utilizado nas granjas, estão em queda. No caso do farelo de soja, outro insumo da atividade, o panorama é o inverso, já que os preços estão bem valorizados no mercado. O aquecimento nas vendas da carne de frango nos atacados ao longo deste mês impulsionou a atividade da indústria, que levou a demanda por animal vivo para o abate. O frango congelado na Grande São Paulo iniciou o mês custando R$ 4,05 o quilo. Na última quinta-feira, dia 26, fechou em R$ 4,69. E a safra da tainha está boa para os catarinenses. Tem pescador que já capturou 3 vezes mais do que era esperado para toda a temporada. E de acordo com os especialistas, esse bom momento tem a ver com o tempo mais frio que está fazendo na região. Foi num único lanço que o grupo de pescadores da Praia dos Ingleses, no norte da ilha, conseguiu capturar mais de 25 mil tainhas na quarta-feira passada. Pensa na alegria dessa turma. Esse é o rancho do Seu Tino, que está em primeiro lugar em quantidade de tainhas capturadas em Florianópolis. Juntos, os pescadores daqui conseguiram um total de 30.400 peixes até agora, o que dá cerca de 50 toneladas. E eles nem estavam esperando tudo isso. Então esse ano veio com tudo, né? Até nosso patrão estava esperando aí uns 10 mil peixes, né? Que já estava de bom tamanho, nós já ultrapassamos os 30 mil. Então tá muito bom. Imagina agora para os mais novos, quem está começando ainda na pescaria. O Hudson está completando 21 anos e ficou bastante surpreso. Uma emoção, né, que não dá de explicar, né? É uma felicidade que não tem preço, né? Dessa vez os pescadores deram sorte em todas as condições favoráveis aí para a pesca da tainha. Para você ter uma ideia, no mês de maio, os pescadores de todo o litoral catarinense conseguiram capturar 550 toneladas de peixe. Só na última semana, por exemplo, os pescadores conseguiram 100 toneladas. E a meta, até o final dessa safra deste ano, é chegar a 1.800 toneladas de tainha. Mas afinal de contas, o que aconteceu este ano que surpreendeu tantos pescadores? Bem diferente do ano passado, né? Quando se viu pouca tainha aqui no litoral catarinense. O rancho do Seu Tino, por exemplo, só capturou 4 mil peixes na safra passada. Mas nós fomos até a Epagre-Cirã para entender melhor. E a primeira explicação é que os últimos 2 anos foram bastante secos, que é exatamente uma das condições para se ter bastante tainha. Pouca chuva nos 2 anos anteriores. E o mais importante é que veio uma frente fria, que acabou levando as tainhas a saírem dos estuários, que são, na verdade, os berçários das tainhas, desde a Argentina e o Uruguai. E aí subiram em direção a Santa Catarina. A gente teve um sucesso e está tendo um sucesso maior nas capturas porque a gente está tendo mais a passagem de frentes frias, né, dos sistemas frontais. Essas frentes frias, elas trazem água fria vinda de sul e com essa água fria vem a tainha. A tainha vindo com essa água fria, né, com o vento sul, ela vai subindo ao longo da nossa costa e à medida que esse vento ele vira de novo para nordeste, depois que a frente fria passa, a tainha ela consegue encostar nas praias onde os pescadores artesanais fazem então a captura. Por isso que os pescadores não tiram os olhos do mar. Todos eles passam o dia assim, só observando.
Produtores rurais podem ter sido vítimas de um golpe milionário no interior de São Paulo. A cerealista que armazenava os produtos fechou as portas. Os produtores dizem que isso aconteceu após a empresa vender todo o estoque sem dar nenhuma satisfação. Cadeados nos portões, escritório fechado e há quase um mês, nenhum representante da empresa com sede em Maracaí atende aos telefonemas. De uma hora para outra, as atividades foram suspensas, deixando dezenas de produtores rurais no prejuízo, como a Sirlene, que planta soja e milho. Ela diz que há 8 anos negociava com a cerealista. Só ela tinha mais de 300 sacas de grãos armazenadas no local, que sumiram. Eu resolvi vender, porque o preço estava bom, né? Porque agora é hora de vender o produto. E a funcionária disse que não tinha como vender nada, porque não existia mais produto algum lá. Adolfo negociava com a empresa há 12 anos e afirma que nunca teve problemas. Desta vez, sem nenhuma explicação, perdeu mais de 3.700 sacas de soja, um prejuízo de quase R$380 mil. Entre eu e meus irmãos dá quase 700 mil. E sumiu, nunca mais viu isso. A safra que deveria estar guardada nestes silos foi levada para outro lugar ou vendida. Qualquer decisão tomada foi sem o consentimento do proprietário. A gente não tem outra renda, a gente é pequeno agricultor e a gente vive disso. Mais de 20 produtores rurais da região, a maioria pequenos e médios produtores, já registraram boletim de ocorrência contra a mesma empresa. Mas o número de vítimas pode passar de 50. Um prejuízo estimado em mais de R$50 milhões. Com base nas denúncias, um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. A Embrapa disponibilizou acesso gratuito a publicações para download. A campanha teve início em maio e se estende até 17 de julho. Além de publicações da Embrapa, hortaliças também estão disponíveis matérias das unidades Agrobiologia, Soja, Clima Temperado, Recursos Genéticos e Biotecnologia, Milho e Sorgo, Pecuária Sudeste, Solos e Meio Ambiente. No primeiro mês foram contabilizados mais de 150 mil downloads. Os títulos estão disponíveis no site que aparece agora aqui na tela. Após esse período, o acesso só será permitido, só será possível com a aquisição desses exemplares na livraria da Embrapa. Os produtores de mandioca estão avançando no plantio e trabalhando na poda das lavouras de raízes mais novas. E a demanda da raiz neste terceiro trimestre deve ser menor, já que a chuva prevista nas regiões produtoras deve atrasar os trabalhos na roça. Segundo informações do CPEA, produtores de mandioca estão concentrados atualmente nas atividades do plantio, como a separação de manivas, o preparo do solo e o semeio. Alguns agricultores iniciaram a poda das lavouras de raízes mais novas. Portanto, a oferta de mandioca diminuiu no campo. E a disponibilidade da raiz deve diminuir ainda mais, já que a chuva deve atrapalhar as atividades no campo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuva para as regiões produtoras. Cerca de 100 milímetros para o estado do Paraná e mais 30 milímetros para o Mato Grosso do Sul. Com esse cenário, a oferta da mandioca deve ser ainda menor neste terceiro trimestre. Quando você vai à feira, você consegue diferenciar todos os tipos de abóbora ou fica em dúvida, hein? Olha, tem diversas variedades e todas são ricas em nutrientes. A repórter Flávia Jordão conversou com uma nutricionista e traz agora todos os detalhes pra gente. Nós vamos falar dos benefícios da abóbora. Ela tem baixa caloria e dá aquela sensação de saciedade. Então eu convidei a Carol, que é nutricionista, que vai explicar pra gente a variedade que existe. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Bom, abóbora, né? Sou fã de carteirinha, adoro todos os tipos e ela realmente é muito versátil. Por exemplo, essa aqui é a abóbora moranga e tem a mini moranga também, que fica uma opção bem legal para fazer preparações individuais, prato individual. Então dá para fazer com carne, rechear com carne também. Fontes nutricionais das abóboras, de um modo geral, tá, Flávia? Elas fornecem muita vitamina C, vitamina A. Ela tem uma fonte de beta-caroteno, que ajuda muito a combater radicais livres. Então, para nós, mulheres e homens, de modo geral, assim, prevenir envelhecimento precoce. Ela tem muita fibra. Por quê? Porque a gente pode consumir a casca dela. Por exemplo, a abobrinha. Não precisa descascar, a gente pode consumir a casca. Claro, sempre higienizar bem. A abóbora cabotiá também, a gente pode consumir com
com casca ou sem casca, daí é muito do paladar, né, da pessoa. Essa aqui é a abóbora seca, que é aquela bem comprida, né, bem pescoçuda que a gente fala. Ótima alternativa também para usar em purês, dá para misturar com outras raízes, às vezes com uma mandioquinha, com uma batata doce. Então você consegue deixar essa abóbora, dar uma cor às vezes para a preparação, né? E essa aqui que é uma bem popular também, que é a abóbora paulista. E da mesma forma, a gente pode consumir com casca ou, se preferir, descascar e consumir ela, né, só a polpa dela. A que tem maior dificuldade de descascar, essa aqui, a casca dela é bem dura. Então até tem uma técnica que a gente pode preparar ela no micro-ondas. Olha! Lavar ela todinha, coloca no micro-ondas inteira, por mais ou menos 10 minutos ela tá prontinha para ser consumida. Ah, adorei essa dica, porque hoje em dia todo mundo quer praticidade, né, Carol? Exatamente, a gente precisa buscar essas alternativas, E né? na hora do preparo, assim, a abóbora combina mais com o quê? Neutra, ela é neutra, inclusive ela pode ser usada em preparações doces e salgadas. Se você usar em preparação salgada, você pode usar em sopas, em cremes, combina com carne, combina com camarão, como a gente falou, combina com carne suína, né? Então fazer um prato no forno com lascas dessa abóbora aqui com uma costelinha de porco, por exemplo, fica super bem. Ela é bem versátil. Sopa de legumes com frango. Qualquer tipo de abóbora vai combinar com a tua preparação. Que delícia, né? Conta pra gente qual é o preparo de abóbora que você mais faz aí na sua casa. Abóbora é bom demais, né? E olha, você consegue falar com a gente também pela nossa página do Facebook. Se quiser, também pode compartilhar dúvidas, receitas. O endereço está aparecendo agora aqui na sua tela. Você também consegue assistir a nossa programação ao vivo pela Record News no nosso canal no YouTube. E falando em receita, hoje tem um prato típico da cozinha mineira, a galinhada. Quem traz o passo a passo é a chefe Michele Haddad. Confira só. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está num lugar muito especial para preparar a nossa receita, um lugar para quem já sabe cozinhar, para quem quer aprender a cozinhar. É por isso que a gente está com a docente Michele aqui do Senac de São Carlos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, sejam bem-vindos. Opa! E aqui a gente está vendo uns ingredientes bem coloridos, que daqui a pouquinho eu vou dizer quais são. Qual é a receita que a gente vai ensinar hoje? Hoje eu pensei numa galinhada, que é um prato de uma panela só, gostoso de fazer, fácil e super saboroso. Então vamos aos ingredientes. Para preparar a galinhada, nós vamos precisar de 2 unidades de coxa e sobrecoxa de frango, um peito de frango com osso e 4 asinhas de frango, 1 quilo de arroz branco cru, 10 gramas de cúrcuma da terra, páprica doce, cominho e urucum, pimenta biquinho em conserva a gosto, 2 cebolas picadas, 4 dentes de alho picados, cheiro verde a gosto, 3 colheres de sopa de óleo, tomilho fresco a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Ingredientes apresentados. Agora, Michele, quantas pessoas podem comer essa porção? Quanto que rende? 4 ou 5 porções, 4 ou 5 pessoas, tranquilo. Vamos agora então pro fogão? Sim, vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar então pelo alho, que é uma dica que eu dou, que eu gosto muito, com a panela fria mesmo, é estranho, mas aí eu vou dourar ele até ele começar a querer ficar dourado claro, um tom de palha. Agora o alho está começando a pegar uma corzinha e daí não tem o perigo de queimar é se eu não tivesse com a minha cebola aqui no jeito, porque se eu parar, ele vai queimar. Então eu já coloco a cebola, que ela solta a água e aí ela diminui a temperatura e o alho não vai queimar mais. Minha cebola murchou e eu vou juntar o frango. O frango foi dourado anteriormente, mas eu poderia dourar aqui todo mundo junto e sujar só uma panela. Junto com o frango, eu vou colocar um pouco de cominho, urucum ou colorífero ou coloral, páprica doce, poderia ser uma páprica picante também,
a cúrcuma ou açafrão da terra e tomilho. Quem não gostar, não tiver o costume de usar esses temperos, pode só dourar um pouco mais o frango para chegar numa coisinha mais douradinha, mas o sabor vai ter do mesmo jeito, é tranquilo. Vou pôr um pouco de sal e vou mexendo para dourar um pouquinho esse frango. Se formar uma crostinha no fundo, um douradinho, não sendo queimado, ele é super desejado. Bom, agora, depois que eu dourei bem, aí eu tenho esse fundinho aqui, ó, esse dourado bem gostoso. Daí eu vou só dar uma leve misturada no arroz. E aí eu já posso acrescentar o caldo. Esse caldo, ao invés de eu usar aqueles caldos prontos, né, os tabletinhos, pozinhos, eu juntei cebola, alho, casca de cenoura, talo de salsinha, a parte escura do alho poró. E fiz um fundo, um caldinho com água e ele ficou super saboroso. Aí eu deixo até congelado, a hora que eu preciso, eu pego. Eu vou finalizar com um pouquinho de pimenta do reino, poderia ter colocado ela lá no início, no meio, agora no final. E eu vou tampar, eu vou deixar uma temperatura que não seja muito alta, então umas borboletas mais leves. Tá fervendo agora, eu vou abaixar a temperatura, deixar num fogo médio baixo, né, nessas borbulhas que não sejam muito fortes, né, como essa daqui, e vou tampar. Vai levar em torno de 20 minutos, 15, 20, 25. Se a sua panela for uma panela muito larga, baixa, mais larga, pode ser que esse líquido evapore mais rápido. Então, precisa verificar sempre se está secando, se precisa colocar mais líquido. A água secou, o arroz está pronto. E é importante, esse daqui eu deixei descansar um pouquinho. Então, assim que tá bom, tem um pouco de umidade, tem um pouco de líquido ainda, mas o arroz está cozido, a gente tampa e espera. Aqui eu vou colocar numa panela mais bonita, aí você pode ficar à vontade para servir na panela, como quiser. Muito obrigada, Michele. Você de casa, se fizer a galinhada ou alguma das propostas que a gente fez, e por que não o almoço todo do domingo aí, né, a mesa completa, marca a gente nas redes sociais. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Apetite. Obrigada. Os eventos agropecuários estão suspensos desde março com o início da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Mas no estado de Santa Catarina, o retorno dos eventos já está com uma data marcada, 6 de julho. Tanto que a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina já está coletando a documentação necessária para fazer esses eventos. Feiras, rodeios e leilões devem retomar suas atividades em Santa Catarina a partir do dia 5 de julho. Pelo menos é o que prevê o decreto do governo. A suspensão dos eventos com a presença de público acontece por causa da pandemia. Se a gente pensar que num evento tem um grande número de aglomeração de pessoas, então tem que se tomar os cuidados para que isso não ocorra, né? Então, a gente, até o dia 5 de julho, os eventos estão suspensos. A partir do dia 6, eles estão liberados pelo último decreto. No mês que vem, voltando às feiras agropecuárias, os organizadores precisam antes da liberação dos órgãos de fiscalização. A SIDASC está orientando que a entrega de toda a documentação para feiras, rodeios e leilões seja feita o quanto antes. A análise acontece com 30 dias de antecedência. Além da liberação do evento em si, é preciso ainda fazer todos os exames e vacinas necessárias caso tenha a presença de animais. Em relação à defesa animal, vai ter que também ter todo um protocolo a ser seguido que é determinado pelo pessoal da saúde. Então, a Secretaria de Saúde deve publicar um protocolo de participação nesses eventos, tanto dos donos dos animais quanto do público que vai lá para assistir.
Desde o dia 1º de julho, as taxas de juros dos financiamentos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFé, estão reduzidas. Segundo o Ministério da Agricultura, os valores das linhas de crédito de custeio, comercialização e financiamento para aquisição de café para cooperativas passam de 7% para 6% ao ano. Já os financiamentos de capital de giro para indústrias e exportadores recua 2%. Era 9,5% e passa a ser 7,5%. Todos os detalhes estão no portal do Ministério da Agricultura. O endereço está aparecendo agora aqui na tela. Pequenos proprietários têm optado pela modernidade no manejo das produções rurais, o que acaba resultando em economia e eficiência para o agricultor. Não é à toa que os drones estão cada vez mais populares no controle de pragas e em ações de mapeamento agrícola. Os tratores e outros implementos usados na pulverização no campo, aos poucos vão dando lugar aos drones. Os veículos aéreos não tripulados se mostraram grandes aliados dos agricultores, tanto para o controle de pragas, quanto para o mapeamento de áreas. Hoje nós temos diversos drones, diversas categorias de drone, e utilizando isso dentro da agricultura, nós podemos utilizá-lo tanto como mapeamento, que foi a primeira etapa, e agora também fazendo aplicações aéreas, não substituindo as aeronaves, que têm uma capacidade maior, mas sim fazendo uma aplicação localizada, gerando economia. A tecnologia proporciona a maior precisão na hora de aplicar os insumos, evitando desperdício de tempo e de produto. Nós conseguimos ter uma redução na ordem de 50%, podendo ter uma economia até de 60% dentro da área. Imagina você tendo uma área aí de cana-de-açúcar, né? Numa área aí de 100 hectares, onde você não precisa fazer aplicação total. Então você tem uma área só de 10%, 20% só com problema. Essa área ela é diagnosticada através de imagem com drone e feita a aplicação aérea apenas naquele local com problema. Iago é um dos sócios de uma empresa que oferece o serviço. Ele diz que o custo é acessível e que os drones podem ser utilizados em qualquer tipo de cultura. A gente tem uma clientela desde cana-de-açúcar, de tifton, citros, até um pessoal da parte de flores, por exemplo, orquidário. Outro benefício que a tecnologia oferece está ligado ao meio ambiente. Ele é bem mais preciso, então ele não vai pegar onde não precisa, e é algo também que contribui para o meio ambiente, porque não tem emissão de CO2, nada do tipo. O Antônio utiliza o serviço há 3 anos. Ele cultiva uma espécie de capim para a produção de feno em uma área de 6 hectares em Guaraci. Com os drones, ele conseguiu cortar os custos que tinha com a manutenção dos implementos, além dos salários dos operadores. Tivemos uma maior redução de custo em torno de 60%. Então o drone traz benefício, traz economia de produto, né? Economia de óleo diesel, todos esses benefícios aí, além da mão de obra, né? E é mais localizado, né? A aplicação, então isso ajuda muito no controle das pragas. Outra propriedade que percebeu os benefícios da utilização dos drones é este orquidário, também em Guaraci. Aqui são produzidas 3 milhões de unidades todos os anos, em uma área de 61 mil metros quadrados. Diminuiu bastante, 50%. Esta estufa aqui tem 4 mil metros quadrados. Antes do drone, 2 profissionais que faziam o manejo levavam cerca de 4 horas para aplicar os defensivos. Agora, com a nova tecnologia, este tempo caiu para apenas 1 hora de serviço. Com os equipamentos de última geração, é possível até mesmo traçar um plano de voo e deixar o equipamento fazer o trabalho todo sozinho. Esta operação aqui é para o mapeamento de novas áreas que serão aproveitadas para a expansão do cultivo das orquídeas. Imagina você investir R$100 mil num trator e depois ele ficar parado na garagem. A depreciação dele vai ser complicada. Então, com essa tecnologia, possibilita você fazer aplicações em áreas pequenas, atender a necessidade do pequeno produtor também, como do grande na usina. Para aproveitar o bom preço do trigo no mercado externo, o Brasil aprovou a importação de 450 mil toneladas. O cultivo do trigo está abaixo das expectativas em todo o Mercosul e os preços estão altos nas regiões produtoras aqui do país. Os altos preços do trigo no mercado interno estão estimulando 2 ações importantes na cadeia produtiva, de acordo com informações do CPEA. De um lado, visando reduzir o custo para a população em geral,
o governo liberou a importação de 450 mil toneladas de fora do Mercosul, com isenção da tarifa externa comum. Os baixos estoques no Mercosul e o avanço da colheita do trigo de inverno no hemisfério norte favoreceram essa medida. Colaboradores consultados pelo CPEA acreditam na redução do ritmo de negociações, principalmente nas farinhas para panificação, já que o varejo ainda sente os impactos da Covid-19. Em contrapartida, no campo, a área de cultivo deve aumentar ainda nessa temporada, devido aos valores atrativos do trigo no campo. Agora olha só essa história, um casal salvou um bezerro de ser atacado por urubus. Recém-nascido, o bezerro não conseguia nem andar e teve que ter a ajuda de todo o rebanho que estava bem próximo. Tudo deu muito certo, é emocionante, acompanhe. O ataque aconteceu nesta fazenda em Alta Floresta, no interior do estado. As fotos mostram o momento em que as aves estão próximas ao bezerro recém-nascido. Ao avistá-lo, ele estava cercado por urubus, né? Então os urubus estavam se preparando para poder atacar ele, ele ainda em pé, na pouco de energia que ele tinha, ele tentando se defender daqueles animais. Ao avistar ele, a primeira coisa que veio foi correr para poder espantar os urubus, né? O registro foi feito pelo casal de jornalistas Dione e Renata Costa. Johnny foi até o local onde o bezerro estava caído e sendo atacado. E Renata filmou tudo. Levei o bezerro próximo assim da vista do rebanho e fiquei observando se o rebanho vinha ao encontro desse animal. Na hora que ele se aproxima, eu saio da proximidade dele, né? Para ele poder ter aquele primeiro contato com a mãe, né? Ter aquela questão da lambida, né? E ele mamar, depois ele mamar. E o bezerro aparentava ter nascido há poucas horas, né? Porque ainda estava sujo, né? Normalmente a vaca, ela lambe ele, né? Para poder limpar ele, né? E então, tinha recém-nascido, foi a lógica de socorrer ele ali naquele momento, para poder a mãe cuidar dele logo depois, né? Que ele precisava da primeira mamada o mais rápido possível. E o que eu achei mais interessante foi a aproximação do rebanho. A hora que o rebanho avistou o bezerro e viu que ele estava sem forças, o rebanho todo foi até o bezerro e todas as vacas ajudaram a limpar e de alguma forma ele foi socorrido ali, né? E foi linda a cena. Eu tive muita sorte de conseguir filmar e aquilo mexeu comigo. Geralmente quando mexe comigo eu costumo registrar para guardar, para fixar mais na memória. E acabei pegando esse registro bonito, né? Em ataques como esse, os urubus acabam furando os olhos do bezerro recém-nascido. Depois que ele morre, os urubus acabam comendo todo o resto do animal. Felizmente, nesse caso, isso acabou não acontecendo. É gratificante, né? Qualquer pessoa, eu acredito, que gosta de ajudar o próximo, né? Pode ser o próximo, tanto se faz ser um animal ou um ser humano. A gratidão de ajudar está no sangue de qualquer um, né? E depois de recuperada, o bezerro terá todo o pasto para brincar e se alimentar. Agora, longe dos ataques dos urubus. Um fazendeiro reuniu 3 produções diferentes em um único lugar. Ele trabalha com café, leite e grãos e até mesmo os restos orgânicos dessas produções são aproveitados. Tudo vira compostagem. Desde 1933, a família do Fafá, como é conhecido, está à frente dos negócios da Fazenda Rancho Grande, que fica no município de Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Que começou por volta do ano de 1933, com meu avô, ele herdou um pequeno pedaço de terra. E começou crescendo aos poucos, comprando algum vizinho, algum pedacinho de terra. E até cresceu e chegou o que a gente tem hoje, né? O foco dos produtores sempre foi a produção de café com leite. Mas com o crescimento das atividades, acabaram se expandindo também para os cereais. Desde o começo sempre foi produção de café com leite. A gente vem especializando, ano a ano, tentando melhorar, fazendo o deverzinho de casa, tentando fazer da melhor forma possível, para atingir um objetivo legal, que é produzir os cafés de qualidade e atender a expectativa do consumidor. No café, o trabalho é árduo. No total, são 500 hectares. Todo o manejo é minucioso. Isso porque os produtores trabalham com as exportações dos grãos. E a gente sempre tem o café feito para qual local. O cereja descascado tem um consumidor determinado, os naturais fermentados tem outro, sempre visando atingir os públicos que desejam cada tipo de café. Como o mercado lá fora aposta
aposta em novidades, a cada ano os processos de pós-colheita vão sendo aprimorados na fazenda. É curioso, eu acredito que a gente sempre precisa de novidade, né? E a gente desafia a fazenda todo ano a tentando melhorar, conseguir alguma coisa diferente, conseguir alguma pontuação, alguma nota diferente, alguma característica no café. E a gente encara o desafio, aceita e procura atender ele todo ano. Até para tentar o objetivo de acertar notas maiores e deixar o café mais complexo e sempre pensando em surpreender o que a pessoa vai provar no final, para ela ter uma característica diferente, para ficar bem marcante da fazenda. A fazenda trabalha com a fermentação de café. Esse aqui é o mais novo processo. Os cafés chegam direto da lavoura e vêm para esses tonéis de vinho. Aqui permanecem por 48 horas sem sofrer nenhum tipo de interferência. Em seguida, os cafés vão para o terreiro. A expectativa é que esses grãos tenham um aumento na pontuação. Já sai o lote daqui com até 87 pontos. É um barril de carvalho, a gente está com 5 unidades, é um volume pequeno, é um projeto experimental, mas bastante promissor. A gente já tem testado as primeiras amostras que saiu e a gente acredita que vamos colher bons frutos daqui para frente desse processo. As atividades se misturam quando o assunto é sustentabilidade. Todos os dejetos, como palha e casca de café, esterco, chorume, vão para a indústria de compostagem, que fica dentro da fazenda mesmo. Aqui nesse espaço, eles preparam o próprio composto orgânico para ser utilizado nas lavouras agrícolas. E com um resultado muito melhor, porque é um material orgânico, é uma liberação orgânica, o aproveitamento é melhor. Além de retenção de umidade, melhora o número de bactérias, micro-organismo no solo. É muito comum nas lavouras que a gente utiliza esse material, você encontra minhoca debaixo dos pés de café, é sinal que a gente vê que tem vida ali. Por isso, na cama das vacas, que ficam confinadas em um compost barn, eles utilizam o pó de serra. Essa cama é trocada 3 vezes ao ano, até mais do que precisa, mas para aproveitar os estercos, que são grandes fertilizantes para as lavouras. A gente destinou uma área da fazenda para a produção de cereais. Hoje a gente tem em torno de 800 hectares. 100 desses 800 hectares são para a produção de alimentação das nossas vacas, e a gente vem fazendo um rodízio no restante dessas áreas, fazendo consórcio com soja e milho safrinha no restante das áreas, para conseguir uma produtividade boa, com um custo legal e uma boa qualidade de silagem para os animais. No leite, são 237 vacas em lactação, com uma meta ousada para chegar em mais de 700. Hoje, a fazenda tira 9 mil litros de leite dia. O investimento em genética e nutrição animal é constante. Já deu para perceber, todas as atividades são conduzidas com muito foco aqui na fazenda. E com eles, carregam uma única palavra para o sucesso: capricho. Tarefa dada é tarefa cumprida e bem feita, sabe? Então a gente leva a palavra capricho com a gente, procura fazer tudo da melhor forma nas condições que a gente tem, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Onde a gente entra para fazer, a gente entra para fazer bem feito, senão a gente nem começa. Record News Rural vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!